Olá pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Brasília. Claro, vocês já souberam um pouco, a gente já falou um pouquinho até dentro dos aspectos de arquitetura modernista, porém a gente vai se aprofundar na história de Brasília, né, assim, razoavelmente. Existem alguns pontos que são importantes de vocês frisarem, né, que Brasília é uma cidade muito nova, e em consequência disso, ela tem aspectos modernistas e pós-modernistas dentro da arquitetura. Então a gente olha, por exemplo, para um Congresso Nacional da Vida e vê aspectos modernistas. Olha para um Brasília Shopping, que é do Rui Otaki, né, um grandíssimo arquiteto também. Já vê aspectos da pós-modernidade. Então é interessante a gente ver e perceber dentro da cidade de Brasília essas mudanças, claro, os monumentos mais importantes da cidade, que a grande maioria deve conhecer um bocado, até porque, né, a grande maioria que me assiste vive aqui, então, em consequência disso, vocês têm a experiência de conhecer a cidade, então é mais claro pra gente. E quantos não foram os passeios de escola para os monumentos de Brasília, né? Pelo menos eu tive vários. Enfim, então é importante também saber essa mistura da arte que é presente dentro das arquiteturas, até por conta da presença de Atos Bulcão, que é o grande ícone do nosso país. Nós vamos analisar o Bruno Jorge. Outro ponto que é interessante é que Brasília, acho que não só Brasília, acho que todos os órgãos públicos brasileiros obrigatoriamente tem que ter pelo menos uma obra de arte de algum artista brasileiro. E isso aumenta realmente, glamoriza, né, a figura do artista brasileiro. O Bruno Jorge, também um grandíssimo artista, nasceu, né, na Itália, mas veio para o Brasil e tem uma experiência escultórica muito importante. A obra mais popular dele, acredito eu que vocês conheçam também, que são os Candangos. Aí nós vamos analisar o Meteoro, que já foi obra do Paz, agora o Meteoro ele é obra do Paz 3, só que antes ele foi obra do Paz 1, né, no que tange principalmente a história de Brasília. É importante para vestibulares o estilo, né, de arte, de arquitetura, perdão, do Oscar Niemeyer, que é mais simplificado, geometrizado, uso de curvas, pontuais, mas sempre trazendo aspectos de leveza, influência forte do corpo humano, né? Seja na Igreja da Pampulha, que tem uma referência de mulheres, a Catedral de Brasília, a referência das mãos, seja o olho, né, de Curitiba, enfim, todas essas arquiteturas acabam tendo um pouco de influência humanizada, né? Ou seja, as formas extremamente minimalistas mesmo do artista. Bem, vamos lá analisar algumas imagens, algumas arquiteturas, falar um pouquinho sobre a história de Brasília, bem rapidamente, e por fim conhecer a obra do Bruno Jorge. Bom, na aula passada a gente falou sobre arquitetura moderna e sobre o Palácio do Itamaraty. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre a cidade de Brasília, com essa foto belíssima já de começo, né? Essa fotografia ela foi tirada do espaço, e ficou popular porque chamou atenção no mundo inteiro essa formatação da cidade. E é interessante já, né, analisarmos a questão do projeto, que quem idealizou foi o Lúcio Costa. E dentro desse projeto, inicialmente ele queria uma libélula, mas por fim saiu um avião. Aí nós temos o formato da asa sul e da asa norte, né, a asa norte à esquerda, a asa sul à direita. Isso é importante também pela organização cartesiana que a cidade possui. Bom, aqui tem os projetos do arquivo, estão no arquivo público, né? O Lúcio Costa ele participou de um grande evento, onde vários arquitetos participaram, competiram para a criação e projeção do que seria a capital. E aí, né, o projeto mais simplificado foi o vitorioso. Aquela coisa do menos é mais, dentro do modernismo é real, né? Ao redor tem aí o desenho do Lago Paranoá, que é um lago artificial, se não me engano, ele já foi o maior lago artificial do mundo. Hoje é um lago, acho que ele não é mais o maior, e é um lago que tem, assim, apesar de ser artificial, ele já tem uma natureza bem própria, né? Já tem até jacaré, não sei se vocês já viram. Essa fotografia é o Marco Zero, pela própria projeção do Lúcio Costa, ele chamou, né, de o sinal da cruz. Eles eram todos muito religiosos, até o
principalmente, né, o Juscelino Kubitschek, que se baseou no sonho de Dom Bosco e por fim, né. Aqui um pedacinho do projeto urbanístico do Lúcio Costa, já integrando o que a gente chama de tesourinhas, isso é bem a cara da capital, né, tanto que muita gente vem para cá, fica meio perdido, esse negócio de ter que virar para a direita para ir para a esquerda, mas quem mora, né, sabe que tem um projeto bem certinho e que é relativamente fácil de identificar. Esses prédios maiores provavelmente estão no centro da cidade, ou centros comerciais. A Brasília tem um projeto urbanístico de residências com prédios de no máximo 6 andares. A intenção do Lúcio Costa é que todo mundo pudesse ver o pôr do sol, independente do posicionamento que estivessem. A maioria dos prédios residenciais possuem pilotis, né, que é o que ergue o prédio. Tem na Asa Sul, perto da L2 Sul, ali mais para o final, né, das instituições, né, perto ali do Corgesto, que são as quadras chamadas quadra JK, que são prédios aterrados sem pilotis, na intenção de serem prédios baratos. Claro que em Brasília isso quase não existe. Bem, aqui no Niemeyer, dando uma estudadinha nos projetos de Brasília, ele realmente era um cara que ficava muito obstinado, né, na hora de fazer os projetos. Ele chegava a passar dias observando a cidade. Uma das histórias que eu acho legal, quando ele construiu, né, projetou o Teatro Nacional de Brasília, ele ficou praticamente sozinho em Brasília, tipo, ele e Brasília, porque os moradores foram, né, os construtores, os candangos, eles voltaram para a sua cidade de natal e aí deixaram o Niemeyer lá estudando, enfim. Então ele descrevia isso, né, dessa solidão para a criação do projeto do Teatro Nacional. Aqui é a Ermida Dom Bosco, olha que legal esse projeto, né? Foi a primeira construção em alvenaria feita, né, construção. Sempre tem isso, né? Primeira igreja, primeiro prédio. Essa é a primeira construçãozinha básica e, claro, querendo homenagear Dom Bosco. E é bem diferente, né? Eu fiz esse slide montando fotos do período de construção e fotografias da atualidade, só para vocês terem uma ideia e relembrarem, né, dos projetos. Aqui é a ermida atualmente, que aí tem essa capelinha, né, então é bem simplesinho, fazendo homenagem ao sonho de Dom Bosco, porque Brasília é a cidade sonhada, né. O Palácio da Alvorada cai muito no vestibular, principalmente pelo fato de ser, né, uma residência presidencial. Fica numa península que divide o lago, né, a parte do Paranoá e do Lago Sul. Essa região, ela tem um espaço bem amplo, completamente vigiado, porque afinal de contas é uma área totalmente vigiada, né? Aqui na atualidade, aí um heliportozinho, aí as emazinhas ficam correndo saltitantes e bicantes. O projeto do Niemeyer é muito, muito sutil, muito pautado na leveza, né? E eu acho que ele super conquistou. Eu particularmente acho a construção mais bonita de Brasília. Aqui o Teatro Nacional, a galera colocando os vidros, né? Foram mais de 3.000 vidros. Infelizmente o Teatro Nacional está super abandonado, mas é o maior complexo ligado às artes feito pelo Oscar Niemeyer. Nossa, hoje eu tô com trava-língua. Fica próximo à rodoviária do Plano Piloto, com a intenção de acessibilidade, para que todo mundo pudesse, né, ver um pouquinho de cultura, né? E outra coisa que é legal é a organização do teatro, que os assentos eles não têm tipo uma área preferencial. Aqui outra vista, ele atualmente tá muito mais jogado as traças, tá muito mais destruído, porque tá realmente fechado há muito tempo, já tem bem uns 6, 7 anos, e não tem expectativa, né? Depois do coronavírus ele ficou mais abandonado ainda. Tava com um projeto, o libanês queria para esse ano a restauração do teatro, só que não deu certo. Cine Brasília, também projeto do Oscar Niemeyer, novamente com a intenção de popularizar a cultura. O Cine Brasília funciona ainda, mas as pessoas não vão muito porque passa especificamente cinema brasileiro, cinema brasiliense, e é uma pena, porque é um lugar bem interessante e a gente precisa valorizar mais. Tem muitos projetos gratuitos, inclusive. O Catetinho,
essa foi a residência oficial, né, do presidente, na primeira residência. Hoje é um museu, sofre muito por conta de cupim, né, essas madeiras elas precisam ser tratadas sempre, constantemente. Não sei se vai durar muitos anos não, tá? Não diria que os filhos de vocês, talvez, sei lá, não sei se vem, né? Acho que isso aí não vai durar muito não. Isso aqui atualmente, você tá vendo, bem ruído, a madeira bem torta, chuva, sol, Brasília, né? Catedral de Brasília, adoro esse projeto da catedral, porque você tem a intenção, né, das mãos unidas, referência às mãos, o complexo dos ministérios ali atrás, nem tem os anexos, faz bastante tempo essa fotografia. E uma das coisas que é bem legal também é que a catedral, ela possui uma arquitetura de tatu. Provavelmente, né, isso modificou com o tempo, né, se vocês observarem, parece que ela tá, tipo, plana, mas isso aí ela vai abrir um buraco para chegar na parte do altar. Não foi feito inicialmente para ser uma igreja católica, foi feito para ser um centro ecumênico. E atualmente, com os vidros, esses vidros estão renovados, a Mariane Peretti, que é responsável por eles, uma francesa, a outra vista, ali do interior, os anjos do Sesquiat, né, que é engraçado que, tipo, a maioria dos arquitetos, artistas, eles meio que trabalhavam juntos, tá? Então, Oscar Niemeyer convidava o Sesquiat, que convidava a Mariane Peretti, então eles meio que se complementavam aí. Uma vista de dia, que é bem bonita. Acho lindíssima a catedral. Congresso Nacional, simbolicamente, faz referência, né, ao poder legislativo, onde funciona o Senado, né? E na cúpula, calota para baixo ela é menorzinha. Eu acho legal assimétrica, e eu acho legal ser assimétrica, tá? Então ela é para baixo, ela é menor, e para cima, maior zona, esse pratão aberto, ele faz uma referência ao poder do povo. E as duas torres, que é onde ficam os gabinetes dos senadores, representa a letra H, tá? No dia 21 de abril, o Sol, ele nascia atrás. Hoje em dia já não acontece isso mais. Terremotos, tsunamis mudaram, né, o eixo da Terra. Universidade de Brasília, o famoso minhocão, também projetado pelo Niemeyer. Dá até uma saudadezinha, dá pra ver que o formato é muito parecido com Brasília. A planta, né, então assim, foi idealizado, tanto que né, assim, eles até brincam lá, que a gente chama de UDFinho e CUBinho, que o UDF fica na asa sul e o CUB fica na asa norte, então eles fizeram essa brincadeirinha com o nome. Dá pra ver que só tem basicamente o minhocão, então sim, hoje já tem outros pontos, a biblioteca ali no fundo, né, então já tem outros prédios, outros institutos. A igrejinha foi a primeira construção em alvenaria religiosa, especificamente, apesar, né, da Ermida Dom Bosco ser uma capela, não é uma igreja. Então, a primeira igreja feita em alvenaria foi essa. A intenção do Oscar Niemeyer é parecer um chapéu de uma freira. Não sei se vocês se lembram do vídeo da aula passada ou da aula passada, que foi arquitetura moderna. Eu cheguei a mostrar uma do Le Corbusier, uma capela. E eu acho bem parecida, por sinal. Enfim, aí ela tem uma estrutura bem simplificada, ela é muito pequenininha, tá? E ela fica na quadra modelo de Brasília, né, que é a 308 Sul. A quadra modelo, ela tem escola, igreja, um posto de saúde, então assim, ela tem tudo, né? Tanto que os apartamentos são bem caros. Esse aqui é ela hoje. Ela tem uma decoração com azulejos do Atos Bucão, que representam a pomba da natividade, a estrela da natividade e a pomba do Espírito Santo. É lindinha demais. Ainda vou casar lá. Bruno Jorge. Aí a gente já entra para a obra do Paço. O Bruno Jorge é o artista, né, selecionado com a obra O Meteoro, né, que é uma escultura feita em mármore. O Bruno Jorge teve fases de construção, ele tem projetos que são mais naturalistas, mais
figurativos, mas a peça Meteoro é uma peça mais ligada à questão da geometrização, da fase mais geométrica dele, que puxa uma estética mais minimalista também. Bruno Giorgi era filho de italianos, né? Eu cheguei a falar na introdução que ele era italiano, mas ele é filho de italianos. E esse cara, ele foi, né, autorizado, isso é muita cara do Brasil também, ele foi autorizado pelo Ministério das Relações Exteriores de ir para a Itália para estudar, né, num ateliê específico e produzir essa escultura, que é a escultura Meteoro, fazer a idealização dela utilizando o mármore mais nobre das esculturas, que é o mármore Carrara, que também foi utilizado em parte do Congresso Nacional. Bom, aqui tem os senhorizinhos fazendo. Gente, é muito comum como a gente idealiza, tipo, o Congresso Nacional do Oscar Niemeyer. O Meteoro do Bruno Giorgi, mas também foi esculpido por auxiliares. Ele esculpiu e auxiliares também. Aqui tem os senhorizinhos, né? Na verdade, tem ele de um lado e o senhor esculpindo do outro. O Bruno Giorgi, ele tinha, né, projetou, então é dele, tá? Mas aí ele teve auxílio, isso aqui foi feito na Itália e foi trazido para o Brasil, para Brasília. E colocado na frente do Palácio do Itamaraty, que foi a obra do Paz estudado no vídeo anterior. Bom, essa peça ela tem umas histórias, dizem que precisou de um guindaste por conta das toneladas que ela pesava, ela é muito grande, apesar de não parecer, ela tem aí mais de... Dizem que tem 5 metros, eu tenho minhas dúvidas, né? Quando a gente chega perto não dá para ter tanta ideia, então está muito distante também. Eles dizem que tem 5 metros de altura, eu procurei, enfim, os dados são muito rasos, mas ela é grande, então lembra-se que ela é grandiosa. São 5 pedaços de mármore, não são feitos em partes separadas. Foram 4 partes separadas, encaixadas, mas faz referência a 5 continentes. Isso também é uma visão antiquada, né, que trata como 5 continentes. A América, África, Ásia, Oceania e Europa, tá? Então, assim, só descartando variações, tá? Então, assim, descartando, por exemplo, os polos, né? E aí, a ideia é falar sobre questões diplomáticas entre os 5 continentes. Então, essa é a simbologia desse meteoro. E é curioso porque foi o meteoro que separou os continentes, né? Pela visão do Big Bang, enfim. E aí fica na frente do Palácio de Itamaraty, projetado pelo Oscar Niemeyer, que não queria, tá? Ele não queria colocar essa peça aí, porque ele ficou na dúvida se a peça iria interromper visualmente o palácio dele, né? Projetado por ele. E é engraçado que um outro arquiteto convenceu, e a maneira do convencimento foi muito boa. Ele falou assim, calma, Niemeyer. O Niemeyer sempre fazia as maquetes, tá, galera? De todos os projetos. Aí ele, calma, Niemeyer, não vai interromper tanto. Aí ele amassou um papel, fez uma bolinha de papel e colocou na frente do projeto e falou, tcharam, é assim que vai ficar. Aí o Niemeyer, ótimo, tranquilo, então, pode colocar. E eu acho ótima referência, porque realmente tem um formatinho meio, né, bolinha de papel. E para colocar essa peça, foi necessário o guindaste, e dizem, né, assim, tem esse mito, até se vocês forem olhar nos dados do Ministério, eles contam como se fosse uma historinha, né, que o guindaste, o cabo de aço arrebentou, e a peça passou muito perto do rosto do Bruno Giorgi, quase matando ele, obviamente, porque a gente tá falando de uma peça de toneladas. Aqui outro ângulo, aqui que fica lindo, né, de noite, a vista dos arcos do Palácio do Itamaraty, e o posicionamento, que foi depredado, eu acho até curioso, foi depredado todo o prédio, essa peça também foi. Aí foi engraçado que o pessoal estava limpando ela no dia seguinte às manifestações, que foi na época do Temer. Alguém, sei lá, escreveu com giz de cera na peça. Eu particularmente acho engraçado como é que alguém vai com giz de cera para uma manifestação, né? Tipo, quinta série, tira do bolso e riscou a peça. É difícil de tirar, mas foi, né, totalmente restaurada. Esse espelho d'água, toda a organização do jardim aquático foi projetado pelo Buller Marx, que também projetou as calçadas de Copacabana. Aqui dá para ver bem os raiados, né? As marcas as estrias causadas pelo mármore. O mármore Carrara ele é bem puro, mas aqui, né, deu uma estriada.
Esse aqui é um ângulo que eu não gosto tanto. Eu acho meio feinho. Ela é meio de ladinho, que ela fica mais achatada. Mas só outra vista, né, para ver as outras facetas. E aqui ela totalmente de frente. Bem bonita. Eu acho bem a cara de Brasília, acho que tem a ver com as construções. Acho que ela se comunica com a arquitetura de Brasília. Os candangos também, né, só para vocês saberem, os candangos também foram feitos pelo Bruno Jorge, uma escultura de 8 metros de altura, feita em 14 pedaços diferentes de bronze, e aí eles foram fundidos, representando 2 candangos que morreram soterrados no Congresso Nacional. Então foi uma homenagem. Aí o nome inicial eram os Guerreiros, e aí depois virou os Candangos. E fica na Praça dos Três Poderes, que é um grande símbolo, né, do poder judiciário, legislativo e o executivo. Ao fundo, a gente vê o Panteão da Pátria, que também faz parte aí dos projetos arquitetônicos Niemeyer, né? A praça, no geral, ela foi projetada toda por ele. E é um lugar bem interessante, vale a pena visitar. Brasília tem muitos aspectos turísticos que são muito interessantes ainda. E é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no Google Classroom ou no @artesvisualas no Instagram. Espero que vocês tenham compreendido tudo e entendam que as 2 obras do Paz, então, são o Palácio do Itamaraty e o Meteoro do Bruno Jorge. Até mais!